Porque o reino de Deus não transforma tudo de uma vez. No estudo de hoje, nós vamos analisar duas parábolas de Jesus que vão nos ajudar a entender que, embora o reino já esteja presente, ele cresce em meio à resistência e de uma forma progressiva, até a restauração final. É agora mais um programa Escola Bíblica. Olá! Como é que você tá? Tudo bem? Que alegria! Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Que privilégio ter a sua companhia. Obrigado por sua audiência. Esse é o programa Escola Bíblica e aqui nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia. Estudamos a Bíblia através das nossas revistas Esperança, revistas que são produzidas pelo nosso departamento de escola bíblica. Produz as revistas, distribui sem nenhum custo para você que deseja crescer no conhecimento da palavra, você que deseja aprender mais. É só você fazer contato com a gente agora. Nós estamos estudando nessa temporada a revista Eventos Finais. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982444449, 12982444449. Peça agora a sua revista Esperança Eventos Finais. Você vai ter uma noção, uma ideia do que vai acontecer nos últimos momentos da história deste mundo. Esta é uma mensagem de esperança, ainda que pode ser para alguns um momento extremamente amedrontador. Mas essa é uma mensagem de esperança. Você também pode ligar para a gente, porque através do WhatsApp você vai receber o link, que é o novotempo.com/escola bíblica. Mas se você tiver dificuldade, ligue, porque até 10h30 da noite nossa equipe está à sua disposição. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça agora mesmo, sem nenhum custo, a revista Esperança Eventos Finais. Essa revista não tem nenhum custo, porque ela já foi patrocinada pelos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Anjos da Esperança, que junto com a gente levam esta mensagem para que mais pessoas conheçam da palavra de Deus. A Bíblia, ela faz uma pergunta importante: como as pessoas vão crer se nunca ouviram falar de Deus? Como vão ouvir se não há quem fale? Como alguém vai falar se alguém não for enviado para isso? É por isso que anunciar a esperança é tão essencial. E há mais de 20 anos, o projeto Anjos da Esperança tem feito exatamente isso, levado a palavra de Deus a milhares de pessoas. São vidas sendo alcançadas todos os dias por meio de mãos que decidiram se unir à missão. E agora esse projeto continua crescendo. O objetivo é fortalecer iniciativas como o nosso novo projeto aí, que é a plataforma novotempocursos.com, para que ainda mais pessoas possam estudar a Bíblia e conhecer a mensagem de salvação em Jesus. Mas nada disso é possível sem a sua contribuição. Cada doação é uma forma de participar, de enviar, de fazer parte desse movimento que transforma vidas. É um gesto de fé, é um gesto de gratidão, é um gesto de amor ao próximo. E você, querido amigo telespectador da Novo Tempo, está convidado para um momento especial. Nessa próxima sexta-feira, no dia 8 de maio, às 7h30 da noite, nós teremos a nossa live de comemoração dos 20 anos do projeto Anjos da Esperança.
vai ser um tempo de gratidão, histórias reais e renovação desse compromisso que a gente tem de levar a mensagem de salvação. Participe, acompanhe e, se você estiver dentro das suas condições, faça também a sua contribuição. Porque quando você doa, você ajuda, e você ajuda a levar a esperança aonde alguém está necessitando. Não esqueça, nessa próxima sexta-feira, às 7h30, a nossa live de comemoração do projeto Anjos da Esperança. Você é convidado. Nosso objetivo é criarmos a nossa plataforma de cursos que estarão à disposição dos nossos queridos telespectadores. Tá bom? Vamos orar e vamos pedir que a mensagem do Senhor toque o nosso coração ao estudarmos mais uma vez a sua palavra. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a palavra. Que o nosso coração esteja aberto, que a gente reflita, se entregue, se renda àquilo que o Senhor tem para nos apresentar. Nós não sabemos o que será do amanhã. Nós temos a descrição bíblica de como será o fim, mas nós não sabemos como isso na realidade vai se executar. Mas que hoje o nosso coração esteja aberto para ouvirmos a Tua mensagem, aceitarmos e vivermos os valores do reino aqui. Eu clamo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, vamos ao nosso estudo de hoje. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 13. Esta semana nós estamos conversando um pouquinho sobre a esperança do reino de Deus, como viver o reino aqui vai influenciar a nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, e como isso tem uma ligação direta com a implantação definitiva, quando Jesus Cristo voltar na eternidade. Por que as coisas são importantes? Por que é importante a gente pensar? Porque não é só algo futuro, a vida com Jesus, ela começa hoje. E como eu vivo hoje os valores do reino, vai trazer uma influência para o meu futuro, porque o Senhor vai vir. Independente da minha condição, o Senhor vai vir. Mas a minha condição, ter aceito ao Senhor Jesus como meu Salvador, fará a diferença no futuro. E nós já analisamos um pouquinho, né? Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 11, o reino havia chegado e isso aconteceu, né? O reino havia chegado, né? Depois de anunciar que o reino havia chegado, que o evangelista faz isso, e de demonstrar isso por meio das obras, em Mateus 11, Jesus passa a ensinar agora por intermédio de parábolas. Em Mateus capítulo 13, ele não está apenas ilustrando verdades espirituais, ele está explicando como o reino de Deus funciona no tempo presente. É o que nós vamos analisar hoje na parábola do semeador e, na sequência, a parábola do joio. Então, só para a gente recordar, o evangelista Lucas traz a implantação do reino, a forma como Jesus age, mostra que Jesus abre a palavra para isso, e agora o Senhor começa a ensinar os verdadeiros valores do reino. Parábola, você sabe, eu já expliquei aqui algumas vezes, é um gênero literário usado na Bíblia com uma forma de ilustrar, pode um acontecimento, um costume da época, mas sempre é uma verdade por trás. Ela não é em si uma verdade apresentada, ela tem uma verdade subentendida ali. A gente vai entender. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na areia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. A figura de linguagem usada, que o gênero literário usado pelo Senhor, é de alguém um semeador que está semeando a semente. Esta é uma ilustração muito própria para uma geração, para uma nação que vivia ligado à agricultura, uma nação, né, que primariamente
A sua forma de viver era a agricultura, era o gado. Então, para eles, isso era muito familiar, falar a respeito disso. E ele diz que a primeira parte que esse semeador semeou caiu à beira do caminho. E as aves vêm e comem. A outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo o sol, queimou, porque não tinha raiz. Então, uma caiu na beira do caminho, a outra caiu num solo rochoso, a outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Então, uma caiu na beira do caminho, as aves vêm e comem, outra caiu em solo rochoso, vem o sol, porque não era profundo, queimou, destruiu a semente. A outra caiu entre os espinhos, cresceram esses espinhos e sufocaram, foi destruída aquela planta. A outra, por fim, caiu na boa terra e ela produziu, ela deu recursos. Quando a gente estuda a parábola, a gente vai lendo a parábola, né? Na sequência, o Senhor vai explicar a parábola. Ouçam, portanto, o que significa parábola, agora no verso 18 e 19. O que significa a parábola do semeador? A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A representatividade aqui é uma ação do inimigo de Deus que vem e arrebata aquilo que foi semeado. Esta é uma escolha que todos nós temos que fazer. O semeador, né, ele vai explicar, é a ação de Deus, é Deus plantando no nosso coração a sua palavra, e cada solo é como eu reajo diante de ouvir a palavra de Deus, diante da mensagem que foi apresentada. E a primeira, aquela de beira de caminho, eu não absorvi, eu não me comprometi com a palavra, eu não quero que essa palavra faça parte da minha vida. O que acontece? O maligno vem e leva esta mensagem embora. Todos nós, de alguma forma, estamos reagindo àquilo que estamos ouvindo. Eu estou falando hoje para você e você está reagindo diante da minha fala. Como você vai reagir? O seu coração pode ser um coração de beira de caminho, que você não vai ouvir a palavra, o inimigo vai vir e vai levar embora a mensagem apresentada. Entende o significado da parábola? E quando eu não absorvo, quando eu não ouço, quando eu não quero, não há fruto, não gera transformação em mim. O reino, os valores do reino não são implantados na minha vida. E somente vão desfrutar a eternidade aqueles que deixaram com que os valores do reino frutificassem, gerassem mais frutos. Entende? Aqueles que absorveram a palavra e se renderam à palavra. Não é a vontade dele, mas é a vontade do que Deus quer para a vida dele. E alguns podem até fazer parte de movimentos religiosos, eu posso até ir à igreja, eu posso até ouvir um sermão, ouvir uma mensagem e não fazer diferença nenhuma na minha vida, eu posso bloquear, porque o nosso ouvido, você sabe, ele é seletivo. Eu ouço o que eu quero ouvir, posso até estar olhando, você pode até estar me olhando e você diz assim, não, o que ele está falando não faz sentido. Agora, isso fará diferença no futuro. Então, primeiro, o maligno vem, e aqui tem uma coisa importante na ilustração da parábola, é clara visão entre o bem e o mal. Há uma ação divina querendo plantar a semente da verdade, né, no meu coração, as verdades, os princípios, mas vem o inimigo e arrebata e diz assim, não, a verdade é você que define, né? São as ideias, as filosofias que nos são apresentadas hoje. O que foi semeado no solo rochoso é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo pouca duração. Quando chega angústia ou perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. Ele não frutificou. E isso aqui é uma coisa interessante. A gente conversou já em algum momento aqui no programa, são as expectativas criadas a respeito do que deveria ser o reino. A gente citou essa semana, né? Agora estou lembrando aqui, né? A gente citou essa semana
eles criaram uma expectativa de quem deveria ser o Messias. E o Messias vem de uma forma totalmente diferente. E a gente, quando cria uma expectativa e ela não se cumpre, e aí a gente recebe, né? A gente até reage positivamente, mas quando vem uma angústia, diz o texto, quando chega a angústia ou chega a perseguição, não é esse o Evangelho. E quero dizer para você uma coisa, o Evangelho que é apresentado hoje, que é pregado hoje, não é o Evangelho do desconforto, não é o Evangelho da perseguição, não é o Evangelho da angústia, não. O Evangelho que não é o Evangelho, né? É o resultado do Evangelho. Vou fazer minha correção aqui. O resultado do Evangelho que é apresentado hoje, ele vai gerar o maior conforto do mundo. Seus problemas acabaram. Mas a palavra é muito clara, que a apresentação da mensagem do Evangelho, muitas vezes, vai trazer desconforto, vai mexer com os meus gostos pessoais, vai criar uma desarmonia, muitas vezes, no ambiente que eu estou. Então eu não posso dizer para você, eu não posso. Isso não é assim muito simpático, né? Isso não dá muita audiência, né, na fala, no sentido de dizer assim, não, você pode ter problemas, você pode ter dificuldades, né? Então ele está dizendo que aquele que cai no solo rochoso, somente aquele que ouve a palavra e vai se firmar verdadeiramente nela, ele vai enfrentar as dificuldades e as angústias. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui é uma outra coisa. Eu posso estar falando de alguém do mundo cristão, porque o mundo cristão hoje, ele gera fascinações. Fascinações de adquirir as coisas, de ter. A gente já falou em algum momento aqui, a associação da ideia da teologia da prosperidade. Isso é muito comum. É uma teologia criada no meio evangélico. Isso começou em meados do século XX, nos Estados Unidos, com as mega-igrejas, e isso atingiu o Brasil. Isso é uma realidade. É um discurso de que a bênção está associada aos bens materiais, ao seu crescimento financeiro. E eu quero dizer que isso não é bíblico. E a gente pode ficar tão fascinado com isso que a gente perde a essência do que é a palavra. A gente perde a essência dos valores da palavra. Eu já falei sobre isso aqui, a gente tem até uma temporada sobre administração de recursos. Aquele que é abençoado financeiramente, biblicamente, ele tem um único propósito, é abençoar a vida de outras pessoas. Se ele está criando o próprio mundo dele, isso é um equívoco. Agora, então, são duas coisas, né? Aquele que foi semeado entre os espinhos, ele ouve, mas as preocupações, as conquistas, o que ele quer, o que ele deseja, faz com que a palavra, a prioridade de ler a palavra, seja sufocada. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende a palavra, esse vai frutificar, vai produzir frutos a 100, a 60 e a 30 por um. É aquele que se rende à palavra. É aquele que entende que Deus é o Senhor da vida. E é aquele que diz assim, a prioridade da minha vida é ouvir o que Deus tem para dizer. Não é o que as pessoas dizem. Não são as interpretações pessoais e particulares da palavra. Não. É o que o Senhor apresenta. E aqui cabe a nós, né? Quando a gente faz isso, quando a gente ouve a palavra e deixa que os frutos da palavra sejam gerados, a gente começa a viver os valores do reino. E a gente começa a contagiar as pessoas aqui pelos valores do reino. E a gente começa a mostrar que a gente pode transformar o meio onde nós estamos. Agora, definitivamente, a transformação acontece num segundo momento, quando Jesus Cristo volta. O reino já está sendo anunciado, mas ele não produz o mesmo efeito em todos os valores, né? Quantos querem ouvir a palavra e querem se render? Mesmo no mundo religioso cristão, a presença do reino não garante transformação automática. Ela exige uma resposta, como você vai reagir, se você quer ou se você não quer. Na sequência, a partir do verso 24, a gente tem uma ideia muito importante quando a gente vai compreender aquele que vive o valor da palavra, aqueles que rejeitam e o fim.
E Jesus vai explicar isso na parábola do trigo e do joio. Ele propôs a parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele. Ele semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Plantas muito similares. Muito similares. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde? De onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Porque o olhar de vocês não é o olhar perfeito, não é o olhar justo. Vocês podem confundir e podem arrancar também o trigo junto com o joio. Desde que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro, melhor. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos, Senhor, a parábola do joio do campo. Você percebe que a parábola, por si só, ela já é, essa parábola ela é autoexplicativa. Mas Jesus respondeu para eles: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Como na parábola do semeador, mais uma vez, nós vemos o tema do grande conflito, o bem e o mal. Aquilo que Deus quer fazer e aquilo que o inimigo de Deus faz, a sua oposição. E aqui nós temos da mesma forma: a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O que semeou esse joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido, é jogado no fogo. Dá para ver todos os personagens sendo apresentados claramente na parábola. Assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor está apresentando uma ação presente, mas o Senhor está apresentando uma ação escatológica, futura. E o tema da colheita é um tema que retorna ao contexto escatológico, ao contexto do fim. Quando a gente vai, por exemplo, para Apocalipse, capítulo 14, nós temos ali a colheita, nós temos ali a separação daquele que é o grão, daquele que fez a vontade do Senhor e daquele que vai ser pisado no lagar. Esta é a linguagem usada lá. Aquele que vai ser colhido, aquele que vai ser colocado junto do Senhor para ser salvo. Como diz o texto: coloque no meu celeiro. Jesus está tendo uma visão futura, mas aquele que vai ser arrancado e vai ser pisado no lagar, o lagar da ira de Deus. Isso aqui é uma coisa, às vezes, difícil de entender, como um Deus amoroso faz uma descrição de destruição. E eu quero dizer para você que quando a gente fala do amor de Deus, estamos falando de um Deus sensível, de um Deus amoroso, de um Deus que olha para aquele que precisa ser resgatado. Sim, essa é a misericórdia do Senhor. Mas quando a gente fala do amor de Deus, também falamos de um Deus que é misericordioso e justo. É uma coisa só, porque Ele vai resgatar
aqueles que foram fiéis deste ambiente que não é o ambiente deles, que é o ambiente de sofrimento. Mas, por enquanto, diz a parábola, devem crescer juntos o trigo e o joio, porque ainda há oportunidade para qualquer um aceitar. É isso que o Senhor deseja. A oportunidade, a porta da oportunidade está aberta. Jesus mostra que o reino de Deus não chega de forma instantânea e visível como muitos esperavam. Ele começa como semente, cresce em meio à resistência e só será plenamente revelado no tempo da colheita. Hoje, ele está sendo revelado. Hoje nós mostramos se aceitamos o Senhor, se a nossa vida está sendo transformada. E esses dias eu conversava com alguém dizendo assim, como nossa natureza é ruim, né? Como nosso coração é ruim. Como nós podemos, às vezes, fazer boas coisas, mas no fundo o que a gente faz é muito mal. Mas o Senhor quer mudar a nossa natureza. O Senhor quer fazer o bom trabalho em nós. É só nós permitirmos que Ele faça o bom trabalho, que Ele mude a nossa natureza. Hoje, o Senhor não nos chama para julgar, esse é joio, vou destruí-lo. Não, eu não sei quem é joio, eu não sei quem é trigo. Quem sabe eu até esteja num papel de joio, achando que sou trigo. Se eu estou julgando, se eu estou determinando quem é bom e quem é mau, posso te dizer, estou mais para joio do que para trigo. Porque não é esse o papel de hoje. O papel de hoje é abrir o coração, ser uma boa terra que se rende, que quer que a semente da palavra seja implantada aqui, cresça, dê muito fruto e seja uma bênção, viva os valores do reino. Esse é meu papel. E quem faz isso vai ter um olhar de misericórdia, de amparo para o outro, dizendo, há oportunidade, aceite, vai ser testemunho, isso é testemunho. Ele vai revelar o amor de Jesus. Ele não vai ficar dizendo, esse está salvo ou esse está perdido. Esse é um papel do Senhor. Apocalipse 14, nós vamos estudar no final da nossa série, nós vamos estudar e vamos entender que é o Senhor que fará isso. Até lá, vamos render nossa vida ao Senhor e deixar que Ele nos transforme. Senhor, abrimos o coração para que a semente da Tua palavra seja implantada, que a gente leia, que a gente busque, que a gente se renda, que o Espírito transforme e a gente revele o Teu amor para todas as pessoas. Ajude-nos a não sermos julgadores, seletivos, porque podemos nos perder com esse pensamento. Nos ajude para isso, Pai, transforma a nossa vida, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa e a gente se encontra amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica, 7:30 da noite. Espero você, tá? Tchau.